Saravalli, a gente falou de fluxo, a gente falou de quem pode ser impactado e você citou a temporada de resultados que está batendo na porta aí, né? E aí, todo mundo espera, né, que haja algum tipo de análise da sua parte a respeito do que ficar monitorando. E claro que os bancos ali, eles estão muito no radar, principalmente por conta, né, de um primeiro trimestre bastante decepcionante do Banco do Brasil, algumas surpresas em relação até mesmo ao Bradesco, o próprio Itaú consolidando, Santander também com resultados interessantes no primeiro trimestre, e depois do primeiro trimestre a gente quer saber sobre o segundo trimestre, o que você monitora, o que você avalia e se dá para ter algum campeão aí ou alguém que pode se destacar nessa temporada dentre os grandes bancos brasileiros. O campeão a gente vai saber daqui a pouquinho, inclusive acho que, se me falha a memória, começa oficialmente a temporada dos bancos no final desse mês, né? Dia 30 de julho, a gente vai começar o resultado. Mas eu preparei aqui algumas tabelas, né, em relação aos bancos, setores de bancos, só para a gente ilustrar, tá? Depois, acho que pode pular essa tabela, depois a gente mostra em outro momento, que é só essa aqui é uma leitura do mercado internacional de terras raras que está acontecendo na Europa. Mas podemos mudar e já ir direto para o ponto da tabela, tá? O que eu trouxe aqui para vocês, pessoal? Primeiro, o investidor, imagina você que é investidor, né? E geralmente investidor, você quer ir lá no final de semana, no churrasco, enfim, numa mesa de bar, contar uma história, falar assim, ó, eu sou sócio de uma empresa, de um banco, tá? Aqui eu selecionei os 4 bancos, de um banco que está expandindo a sua lucratividade. Ninguém quer contar a história e falar assim, ó, eu sou sócio de um banco que está caindo 20% lucro. Ninguém quer ser sócio de um banco desse, mas você não quer contar essa história. Então, basicamente isso que está acontecendo exatamente. Se a gente olhar para os últimos 12 meses que a gente está olhando aqui, a gente tem ali, de novo, essas informações estão todas do Com Dinheiro e contábeis, então pode ter alguma diferença aqui em relação aos números que são divulgados no release dos bancos, tá? Mas quem está expandindo o lucro? Itaú, ali sua casa dos seus 15%, 20%, tá? Mais precisamente perto dos seus 17%. Bradesco e Santander expandindo mais forte esse número nos últimos trimestres, até porque eles sofreram, mas a gente está olhando para os últimos trimestres. Então, o que faz impulsionar as ações é a expectativa de resultados crescentes, tá? Então, Itaú, Bradesco e Santander, principalmente percentualmente Bradesco e Santander. Quando eu olho para uma janela maior, 36 meses, 48 meses, né? A gente tem, de fato, Itaú como um grande destaque. E aí o Bradesco, numa janela, né, num período maior, o Bradesco continua sofrendo, né? Lembra que ele sofreu já nos trimestres anteriores, tá? E é basicamente essa discussão que você precisa ter, sendo acionista dos grandes bancos. E aí, como o Felipe falou, daqui a pouquinho a gente vai olhar para as expectativas de resultados, né? E o que a gente vai ter? A grande preocupação continua sendo Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil, tá? Eu vou só traduzir aqui alguns números e, de novo, essas tabelas aqui estão disponíveis nas redes sociais, depois eu posso até publicar para vocês, mas a fonte é do time do Com Dinheiro, tá? Que é uma fonte que pega todas as informações da CVM, dos órgãos reguladores. Banco do Brasil, o que a gente tem? Tá? O resumo. Eles rodam ali na casa de quase 40 bilhões de reais de lucro por ano, tá? Um pouco menos do que isso era o guidance anterior, tá? Então fazia uns 9 bi e meio, tá, de lucro no trimestre. Nesse último trimestre veio 7 bi e meio. Mas tanto as nossas projeções da MSX como os consensos de mercado, a gente está gravitando num lucro para esse trimestre aqui da ordem de 5 a 6 bilhões de reais. Ou seja, a gente muda o patamar do Banco do Brasil para baixo. Por isso que eu deixo esse alerta, pessoal. Muita gente fala assim, Marco, mas eu sou investidor de longo prazo, o Banco do Brasil, eu gosto que as ações caiam. Pessoal, ninguém gosta que a ação caia, né? Você é acionista, você quer que o banco mantenha. Então a gente precisa entender por que as ações estão caindo, tá? Se não teve mudança de fundamento, ok. É melhor as ações caírem porque você compra mais barato. Mas teve mudança de fundamento no Banco do Brasil. O Banco do Brasil entregava 9 bilhões, entregou 7 bi e meio e pode entregar 5 agora, tá? Então, olhando para curto prazo, sim. O meu recado que eu deixo aqui, as ações podem continuar sofrendo, sendo penalizadas, porque a gente muda o patamar de retorno sobre o patrimônio e vai buscar algo mais próximo de 11%, que a gente precisa entender se é momentâneo, e é isso que o banco precisa passar, ou não. Por isso que o recado eu vou deixar aqui para vocês, se você está olhando curto prazo, tá? Preferência Itaú, Bradesco e Santander, né? Inclusive, percentualmente, Bradesco e Santander podem continuar surpreendendo positivamente, como a gente viu aqui nessas tabelas, tá? Mas Itaú é mais caro, né? Mas também entrega um retorno bem maior. E o Banco do Brasil
a gente já alertou aqui várias vezes e reforço. A partir do 30 de julho a gente vai começar a ver os resultados dos bancos e o Banco do Brasil pode entregar mais um resultado pressionado e as ações podem continuar tendo essa desvalorização para se ajustar a uma nova realidade. Tá? Então, de novo, se você é investidor de longo prazo, continua sendo um bom banco, continua gerando muito lucro e entregando bons dividendos. Só que vai ser o mesmo dividendo? Não, tá? Por quê? Porque ele tá entregando menos lucro, né? O dividendo é um percentual do lucro, ou seja, você vai receber menos dividendos por ação, tá? Tão simples quanto isso. Então, eu vejo algumas publicações nas redes sociais, eu estou gostando que a ação do Banco do Brasil está caindo. Não, é um alerta, é uma preocupação. A gente precisa entender, olhar o lado econômico, o lado das recuperações judiciais no setor agro, né, a situação da carteira de crédito e como isso afeta a lucratividade e como afeta os dividendos. Tá? E, de novo, é um alerta para o curto prazo. O que o banco precisa falar é como vai ser o segundo semestre e no longo prazo. Para mim, continua sendo um bom ativo, né, com bons lucros, bons dividendos. Curto prazo, preocupação. Tá? Então, é importante você entender o seu balanceamento e a sua janela, como está olhando o horizonte, né, da sua alocação. Tá bom? Então, esse era o nosso recado aqui de hoje. Depois eu comento, né, desse gráfico aí adicional em relação à internacional. Você, né? quer falar rapidinho? Um minutinho? Dá ou não? Pode ser, se quiser colocar na tela o primeiro gráfico, né, aquela tabelinha. Mas basicamente o que está acontecendo? Até falando de guerra comercial. O mundo inteiro está procurando alternativas que para mim é contra o conceito de globalização. Globalização é um dos melhores conceitos que foram criados ao longo dessas últimas décadas para a gente buscar o que é mais eficiente. Pô, quem que fornece navio no Brasil? O Brasil não sabe produzir navio, então vou procurar navio lá na Coreia do Sul. E basicamente o que a Europa está fazendo é o inverso agora, procurando terras raras e voltando a produzir. Lembrando, a Europa, aqui é a Europa, ela depende muito da China e da Rússia para terras raras, basicamente tudo que a gente fala de tecnologia, novas, energia solar, energia eólica, depende desse conceito. E a Europa está também fazendo a mesma coisa dos Estados Unidos, se fechando, daí fazendo investimentos internos para procurar outros fornecedores.